Fala pessoal, aqui quem fala é o David Menezes e agora a gente vai continuar com a nossa aula de Blender básico. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre o manipulador, ou também gizmo, e sobre as coordenadas do objeto. Bom, falando de manipulador, ou gizmo também conhecido, são essas setas aqui, uma azul, uma vermelha e uma verde. Essas setas representam os eixos do objeto. Então aqui eu tenho o eixo Z em azul, o X em vermelho e o Y em verde. Para que servem o manipulador e os eixos? Bom, o eixo é para a gente se orientar na nossa 3D View, na nossa cena. Então, por exemplo, aqui o Z movimenta para cima. Para movimentar é só clicar com o botão sobre uma das setas, sobre um dos eixos e arrastar. Aqui no caso subir no eixo Z, aqui para o lado com o eixo Y e para o outro lado no eixo X. E é assim que a gente movimenta os objetos no Blender. Uma outra forma também de movimentar é se eu apertar a letra G de gato. Então, para movimentar, eu uso a tecla G de gato e o eixo que eu quero movimentar. Por exemplo, eu quero movimentar no eixo Y. Então, eu aperto G, Y. Tá vendo que ele parece uma seta, uma linha verde aqui, que é referente ao eixo que eu estou movimentando, certo? Então, movimentei para cá. Quero movimentar no eixo X, aperto G, X, e ele se movimenta no eixo X. A mesma coisa no eixo G, no eixo Z. Então, G, Z, movimento no eixo Z, certo? Para eu zerar qualquer transformação que eu tenha feito referente à movimentação ou à translação do objeto, é só apertar Alt e a tecla que movimenta, que no caso é o G. Então, Alt, G, ele zerou. Dando Clear Location. Então ele zerou a localização. Para rotacionar o objeto, é só mudar o manipulador aqui embaixo. Ó. Nessa região aqui a gente tem três setinhas. Na verdade são 4 ícones. Esse primeiro aqui ele liga e desliga o manipulador. Esse daqui é o manipulador do movimento, da movimentação. Esse é o da rotação. E esse outro da escala. Na da rotação aqui, então é a mesma coisa. Se eu quero rotacionar em Z, é o azul, em X o vermelho e em Y o verde. Para eu zerar a rotação é só apertar antes de falar de zerar, para rotacionar com o teclado não, a tecla de atalho para rotacionar é a tecla R de rato. E aí ele tem uma rotação livre na primeira, só apertando R ele tem uma rotação livre. Se eu apertar o eixo que eu quero, por exemplo, X, ele rotaciona no eixo X, o eixo Y, Z, o eixo Z. Para zerar a rotação é o Alt e R, e aí ele zera a rotação. Para eu poder escalonar o objeto, eu só vim no manipulador aqui, mudar para escala. E aí da mesma forma eu tenho os 3 eixos. Então, se eu quero escalar somente em Y, somente em Z, somente em X. Para eu fazer uma escala com o teclado, é só apertar S de sapo. E aí, se eu só movimentar, ele tem uma escala uniforme, tá vendo? Conforme o objeto estava, ele vai escalando em todos os eixos uniformemente. Se eu apertar um eixo que eu queira, por exemplo, X, ele vai escalar no eixo X, Y, eixo Y e Z, o eixo Z. E aí, quanto mais perto eu apertar o S, escala, então eu tenho um controle mais brusco, digamos assim. Tá vendo? Pouca coisa com movimento, ele já escala
muito. Se eu estiver um pouco mais longe, por exemplo, aqui no canto da tela, e apertar o S, e ele tem um controle mais fino da escala, certo? Então, para eu zerar a escala é só o Alt e S, ele zerou a escala. E tem uma outra forma também para movimentar, rotacionar e escalonar o nosso objeto. É só a gente apertar a tecla N, ele vai abrir esse menuzinho referente às transformações do objeto. Então aqui eu tenho localização, rotação e escala, certo? Então se eu quero ter uma movimentação mais precisa, vamos supor que eu quero movimentar em 2 pontos no eixo X. Só apertar o 2 e movimentou em 2 pontos o X no eixo X. Em Z quero 10. Até sumiu aqui, ó, tá vendo? Ele movimentou em 10. E aí eu posso apertar aqui e colocar o número 0 para voltar. E aí rotação, a mesma coisa, eu posso só clicar aqui, ó, movimentar ele. Eu tenho uma rotação também. Translação, rotação, localização também, tá vendo? Clico e vou arrastando para o lado esquerdo ou direito. Escala a mesma coisa, mas também posso digitar um número. Então aqui vou Alt S, Alt R e Alt G, ele zerou tudo. Se eu quiser ter todos os manipuladores, é só apertar Shift e clicando aqui nos modificadores, tá vendo? Então eu cliquei aqui, tirei todos, Shift e vou clicando, ele vai aplicando todos ao mesmo tempo. Então eu quero movimentar, escalar, rotacionar, tem tudo no manipulador só. Isso às vezes acaba atrapalhando, mas se você quiser usar, não tem problema nenhum, certo? Para eu tirar esse menuzinho aqui é só N. Esse outro menu aqui eu posso, que é referente ao nosso objeto também, algumas transformações do objeto, é só apertar a tecla T. Aqui vou voltar então Alt G, Alt R, Alt S, certo? Todas as transformações que nós fizemos até agora, nós fizemos em relação ao eixo do objeto. Na verdade, a gente usou uma movimentação, uma rotação e uma escala global, referente ao centro do nosso universo, da nossa 3D View aqui, que é bem aqui na junção onde tem o 3D View, 3D Cursor, e é bem na junção entre os eixos aqui, que ele tem como base. Então, se eu movimentar em Z, GZ, ele está movimentando no meu eixo global, no meu eixo Z, no meu eixo Z, porém é uma movimentação global, referente ao universo do 3D aqui. Para eu mudar a referência que ele vai ter, em vez de ser a referência do universo 3D, eu posso mudar para o objeto. Para mudar para o objeto, eu clico aqui, clico aqui embaixo e local. Ele vai referente ao local ou o objeto. Então, se eu rotacionar aqui o objeto em Y, tá vendo que já mudou o manipulador. Tá vendo que ele está apontando para cima aqui, certo? Se eu rotacionar um pouco mais ele, rotacionar ele em X, vou colocar aqui, rotacionar em X, foi muito, quase nada. Tá vendo que ele também mudou, mas ele continua, o manipulador continua referente ao centro do objeto, onde está o nosso ponto pivô que está dentro do objeto.
Certo, aqui eu vou zerar todas as transformações. Aqui eu também tenho a opção de normal. A normal vai ser referente para onde está a face do nosso objeto. Isso vai funcionar bastante no modo de edição, que a gente vai aprender um pouco mais para frente. Eu vou entrar aqui só para a gente ter uma ideia. Então, por exemplo, se essa face, está vendo que ele está pronta para uma direção. Os eixos são para uma direção. Eu clicando aqui, muda a direção. Então, é referente à face, é o lado de fora dessa face aqui que eu tenho aqui do objeto. Então, aqui é normal, é referente à face do objeto, a normal que está direcionada à face, certo? Aqui a gente também tem a opção de gimbal, que é um pouco mais complicada, mas ela tem como referência o próprio manipulador, então na rotação a gente consegue visualizar melhor. Se eu rotacionar aqui o eixo X, o eixo X não foi uma boa, no eixo Y, tá vendo que o nosso eixo X, o eixo Z ficou parado, enquanto só movimentou o X aqui. Então, tá vendo? Ele chega até encostar aqui. E aí na hora que eu quero movimentar, eu movimento os dois juntos. Isso é um pouco complicado em algumas situações. Pode dar alguns problemas, principalmente em animação. Ele dá o chamado Gimbal Lock, que ele trava as duas movimentações. Então, se você quer movimentar uma, você acaba movimentando as duas. Isso acaba dificultando. Normalmente a gente não usa esse modo Gimbal, mas dependendo da sua situação, a gente acaba usando. Vamos zerar aqui, Alt R. E também tem aqui a View. A View vai ser referente à nossa visão mesmo. Então aqui tá vendo que só eu consigo ver o eixo Y e o eixo X. Então conforme eu vou movimentando, tá vendo? O manipulador não muda a visão dele. Ele continua mostrando pra mim aqui. Independente de em qualquer lugar que eu esteja, ele tem na minha frente aqui só esses dois eixos, que vai ser referente quanto à vista. Então eu vou movimentando aqui, ele vai fazer uma movimentação maluca. Isso aqui é útil às vezes em modelagem. A gente quer movimentar alguma parte do nosso objeto, nosso personagem, e aí a gente consegue só pela visão aqui a gente movimenta. Certo? Bom, tá vendo que aqui ó, eu virei tanto que eu tô de cabeça para baixo. Voltando aqui. As mais utilizadas aqui são a global, a local, a normal e a view. Na verdade a gimbal a gente quase não usa, só para casos bem específicos mesmo. Bom, sobre navegação era isso. Nos vemos na próxima aula. Obrigado por ter assistido até aqui. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.